Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu quero deixar uma mensagem hoje que está no livro de 2 Reis, capítulo 19. Eu peço que os irmãos leiam em casa, para o vídeo não ficar muito longo. E a minha intenção nesse texto não é falar apenas da guerra que acontece nessa época, porque reduzir este episódio a um conflito entre dois reinos seria muito pouco. E Deus nos ensina que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é travada no mundo espiritual. O verdadeiro objetivo é algo maior, a batalha da alma humana diante das afrontas do inimigo, uma luta que atravessa séculos e séculos e ainda hoje é eterna em nossas próprias vidas. O episódio de Ezequias diante da carta de Senaqueribe não é apenas uma cena antiga, é um retrato cru da alma humana diante de algo que parece maior do que a própria vida. Jerusalém estava cercada pela sombra do Império Assírio, um gigante que já havia esmagado nações, destruído reinos, e a carta do inimigo não carregava apenas ameaça, mas a arrogância de quem acreditava que nenhum Deus poderia resistir ao braço da Assíria. Ezequias lê aquelas palavras e nela não vê apenas o risco de perder o seu trono, mas a afronta lançada contra o Deus vivo. Um rei poderia reagir até com desespero, buscar alianças, apelar para a espada, mas Ezequias faz o impensável. Ele sobe ao templo, estende aquela carta diante do Senhor e transforma aquela ameaça em oração. Esse gesto carrega emoção, carrega fé. É como se ele dissesse: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Não é meu nome que eles estão afrontando, é o teu. Naquele momento, o silêncio do templo se torna campo de batalha. Um rei ajoelhado substitui exércitos alinhados. O papel que trazia sentença de morte se converte em testemunho de confiança. A emoção desse quadro é profunda. O peso do medo é colocado sobre o altar e a fragilidade humana se encontra com a soberania divina. Ezequias não pede apenas por sua vida ou pela segurança da cidade. Seu clamor vai além, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então a verdadeira grandeza da sua oração não está no pedido por livramento, mas no desejo de que o mundo reconheça a glória de Deus. O rei sabia que não era apenas Jerusalém que estava em jogo, mas a revelação de quem governa realmente a história. E o que parecia um fim inevitável se torna a prova da intervenção divina. Aquela carta de Senaqueribe, escrita com soberba, é lembrada até hoje como símbolo da queda de todo orgulho humano diante da mão do Senhor. O exército assírio, que parecia invencível, caiu. Sem que Judá movesse uma espada, Jerusalém permaneceu de pé, porque um homem se ajoelhou. O lado mais profundo dessa história está aqui. A afronta de um inimigo pode ser transformada em altar de oração. Aquilo que chega até nós como carta, diagnóstico, dívida ou acusação, pode ser estendido diante de Deus. O problema que você está passando, um momento difícil, a emoção dessa cena nos ensina que a verdadeira realeza não está em segurar uma coroa, mas em reconhecer quem é o Rei Eterno. No fim foi apenas Ezequias que venceu, não foi ele somente que venceu. Foi o próprio Deus que mostrou a todos os povos que nenhum império, nenhum orgulho e nenhuma ameaça pode se comparar à sua glória. O que era medo virou esperança, o que era sentença virou testemunho. E a pergunta que resta é: o que você vai fazer com a sua carta? O que você vai fazer com o problema que você está vivendo nos dias de hoje? O exemplo nos foi deixado. Estenda a sua carta. Até Deus deixa que Ele mesmo a leia e tome providência.
Não permita que um diagnóstico médico, não permita que uma palavra dita por pessoas venha destruir a sua vida, os seus sonhos, sem antes você estender esse problema diante do Senhor. Assim como Ezequias obteve a vitória, se você crer também, a vitória será sua. Não importa o momento que você está passando, o mais importante é o Deus que está do seu lado. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba meu louvor, receba a nossa adoração nesse dia, Senhor, a nossa gratidão por esta oportunidade, que o Senhor esteja conosco diante das dificuldades e que cada um, Pai, que está ouvindo essa oração, possa estender a sua carta com o devido problema que está passando, expondo a Ti a situação que estamos vivendo. Abençoa cada casa, cada família, cada momento, cada lar, cada situação, Senhor, que está prestes a acontecer. Prepara a nossa semana conforme a Tua vontade, nos deixa alinhado à Tua vontade e abençoe conforme a necessidade de cada um. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, paz, saúde e prosperidade e até a próxima, se Deus assim nos permitir.